Então, para complementar aqui o nosso projeto e pegar a parte que eu achei mais interessante que serviu para a gente aprender, foi como passar toda essa informação para uma criança, né? Porque o coronavírus está aí, todo mundo sabe que mata, todo mundo sabe os riscos, como se prevenir, mas talvez eles não entendam, não tenham proporção de como isso está afetando as crianças. A gente pensa que não, mas está sim, porque o desempenho deles escolar nesse ano letivo não vai ser o mesmo, infelizmente. Por mais que a gente se esforce, a gente tente. Eu sou mãe também, eu tenho os meus filhos em casa, eu tento ajudar, eu tento ensinar, explicar, mas infelizmente não é a mesma coisa do que ele estar na escola, lá no corpo a corpo, com os colegas, com a professora, aprendendo. Então eu acho isso muito interessante, esse foco, pegar como isso está prejudicando eles, para partir deles o desejo de melhorar, de solucionar esse problema. A vontade de solucionar esse problema, a partir deles, eu acho muito importante. Nesse trabalho do PI que fizemos, nós conseguimos passar para as crianças como está a nossa realidade sobre o Covid-19. Ela está aumentando cada vez mais e com isso temos que ficar em casa e fazer as nossas atividades escolares em casa. Eu, como mãe, sei bem como está sendo difícil. Tenho que pegar firme com o meu filho. Ele começa a fazer um pouco de atividades e logo arruma desculpa para sair fora. Não vejo a hora de acabar logo com tudo isso, porque eu não aguento mais ficar implorando ele para fazer as atividades dele. Essa é a grande realidade que estamos vivendo hoje em dia. E vim aqui então falar da minha experiência no projeto. Nossa, a experiência foi única, pois a gente estava acostumado com aquelas aulas, aqueles encontros, né? A gente ia nas aulas, a gente fazia as aulas junto com as crianças, a interação era melhor. E aqui a gente, além de aluno, a gente acaba vendo a dificuldade do professor, que o professor tem de explicar para uma criança. A gente não sabe as dúvidas que a criança tem, a gente não sabe por onde começar, na verdade. A gente vê que tanto quanto as crianças têm a dificuldade de entender, porque nós tivemos dificuldade de entender, nós tivemos dificuldade de realizar o projeto, nós tivemos dificuldade em gravar os vídeos, pois a gente não sabia como explicar, a gente não sabia se a criança ia entender ou não. Enfim, foi bem desafioso, na verdade, e espero que a gente tenha conseguido atingir a nossa meta. Então, para finalizar o projeto, eu vim falar com vocês sobre a parte que eu achei mais interessante do trabalho, que foi fazer uma videoaula abordando o assunto coerente que a gente está sofrendo agora e falar para eles, para falar para as crianças, quando ficar um assunto muito chato. Porque como a gente, eles também estão em casa, né, estudando, e a gente tentou abordar o assunto de uma maneira clara para eles entenderem, como ficar aquela coisa muito cansativa. Não foi fácil fazer tudo em casa, sem se reunir com as integrantes do grupo. Não foi fácil a gente ter que debater os assuntos, as ideias, tudo via aplicativo, tudo de chamada. E espero que eles gostem do trabalho. E é isso. Bem, eu sou a Lilian, estudante de Pedagogia da Faculdade Univesp. Vim aqui falar um pouco para vocês o que eu aprendi com o PI. E, assim, para mim o PI ele foi muito importante, tanto para entender um pouco sobre a demanda educacional aqui do Brasil agora, as dificuldades, as partes frágeis da educação, quanto para me entender a importância de uma tecnologia. Eu sei que eu faço faculdade online, mas eu nunca tinha visto no ponto de vista, assim, das crianças, né? Que elas necessitassem um dia de ter que ter o seu ensino à distância. Então, na minha opinião, a pedagogia, ela deveria focar um pouco mais na parte tecnológica, ensinar os alunos a ter mais experiências tecnológicas, né? Não apenas com jogos, videogame, mas sim mostrando os aplicativos que mostrem um meio de aprender também com a tecnologia, porque a internet, ela tem os seus pontos ruins, como ela tem os seus pontos bons, só vai de ter alguém para auxiliar as crianças a saber utilizar o meio
melhor meio. Então esse é um pouco do que eu entendi do PI, do projeto integrador. E agradeço a todos e a oportunidade de ter aprendido mais um pouco com a Univesp. Até mais. Meu nome é Silvia e eu estou cursando, né, a Faculdade de Pedagogia da Univesp. E nesse PI, o que deu para mim aprender foi que eu preciso trabalhar bastante a minha parte de uso da mídia, né? Eu trabalho com pessoas que eu tenho que estar orientando, que eu tenho que estar falando, mas é diferente, porque quando se trata para você gravar alguma coisa para ser usado, para estar fazendo um trabalho, eu já tenho um pouquinho de dificuldade. Foi difícil. Esse lado aí eu preciso trabalhar bastante. Eu sou a Nilzete, estudante de pedagogia da Univesp. O que eu aprendi sobre esse projeto integrador que a gente desenvolveu sobre a pandemia da Covid-19 é que a gente estava muito dependente só de um modelo de ensino, né? E esse modelo de ensino virtual que está chegando aí é um modelo que veio para ficar, que pode ser agregado junto com o ensino presencial. Depois que tudo isso passar, um complementando o outro, e que isso vai trazer bons frutos para o ensino, né? Agora mudou drasticamente a rotina, a gente tem que se readaptar, né? A gente vai ter que os professores se readaptando sobre a maneira de ensinar, os alunos se readaptando também como aprender, né? Muitas vezes sozinho, sem auxílio de professor, só virtual, mas vamos ter fé que isso vai deixar bons frutos, um legado bom para o ensino. Muito obrigada.